Este programa é livre para todos os públicos. Meus amigos e amigas, estamos aí mais uma vez, graças a Deus, para continuar a nossa Escola da Fé. Escola, você sabe, cada dia é uma matéria nova, não é? Vamos conversar hoje sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Por quê? Porque nós estamos nessa sequência aí, eu diria, catequética. Falamos do pecado original, falamos das suas consequências, mas dissemos na aula passada o quê? Deus não nos abandonou ao poder da morte. E quem é que veio nos salvar disso? Jesus Cristo. Então nós precisamos conhecer quem é Jesus Cristo. É a nossa aula de hoje. Mas antes, vamos pedir a Deus a luz do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, esta nossa aula de hoje, este assunto, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos aí começando a nossa aula de hoje da Escola da Fé. Eu quero antes mostrar a vocês um livro que eu estou mais ou menos seguindo nessas nossas aulas. Esta é a nossa fé. Aqui, eu diria, seria a catequese básica, né, para quem quer conhecer o que é a fé católica. Tá certo? Muito bem, estamos em tempo de quaresma, né? Então, a Canção Nova oferece para você uma publicação valiosíssima, que é de Dom José Rui. Dom José Rui é um bispo muito bom lá de Pernambuco, que escreveu esta Via Sacra. Se você quiser fazer uma Via Sacra bem feita, olha aqui. Então, você pode aí adquirir através da Canção Nova. Você tem aí o telefone, né, que é o 1231 86 2600, inclusive ele é WhatsApp também, né, e outros canais que você pode adquirir. E esse livro, né, As 7 Palavras de Cristo na Cruz. Você sabe que as últimas palavras de Jesus são fundamentais. A igreja colheu essas 7 palavras. Engraçado que são 7, né? O 7 sempre significa plenitude, algo completo, algo perfeito, né? Você tem os 7 sacramentos, as 7 dores da Virgem Maria, 7 dores de São José, 7 palavras de Cristo na cruz, 7 pecados capitais, e vai, né? Daí, é uma reflexão muito boa, sobretudo para Sexta-feira Santa, né? Muito bem, mas hoje nós vamos conversar sobre Jesus Cristo. Bom, não esqueça também que a Canção Nova espera a sua ajuda. Então, hoje, uma maneira fácil de você ajudar é pelo Pix, facílimo, né? Você não gasta taxa, a Canção Nova também não tem que pagar taxa para receber, só você colocar aí pix.doação@cançãonova.com. Pronto, aí você tem aí um meio de você poder fazer a sua doação. Também, né, você pode fazer pelo débito automático e outros meios. Ok, vamos conversar hoje um pouco sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Um dia Jesus perguntou para os apóstolos, né? Quem dizem os homens que eu sou? Aí você sabe, aquele monte de respostas que aparecem. Uns dizem que o senhor é um profeta, outros dizem que o senhor é João Batista, Elias que voltou. Tá, e vocês? E para vocês que estão andando comigo já há 3 anos aí, quem eu sou? Vocês já entenderam quem eu sou? Aí Pedro, né, iluminado pelo Pai, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Né? Que coisa impressionante.
Jesus ficou emocionado, né? E aí naquele momento, ele disse para Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Eu vou construir a minha igreja sobre a sua fé, sobre você. Né? Muito bem, então vamos desdobrar um pouco Jesus. Né? A existência histórica de Jesus é científica. Não há como negar a existência histórica de Jesus. São muitas fontes, não só fontes assim geográficas, arqueológicas, escritas, não tem jeito. Você vai à Terra Santa, é um museu a céu aberto, falando da vida de Jesus. Não tem como negar. Quem quer considerar Jesus como um mito é cientificamente mentiroso, ou historicamente mentiroso. Veja, nem mesmo os racionalistas do século XVIII, aqueles inimigos da igreja, né, que queriam destruir a igreja, Renan, Harnack, Rousseau, Voltaire, Diderot, nem eles negavam a existência de Jesus. Eles não aceitavam Jesus como Deus, né, mas não negavam a existência de Jesus. Veja, os inimigos viscerais da igreja. Ao contrário, eles elogiaram ao extremo Jesus, embora não reconhecessem como Deus. Então, a vida de Jesus é atestada por autores romanos, escritores romanos, escritores judeus e cristãos. Temos, pelo menos, 3 fontes seguras. Eu queria mostrar um pouco para vocês. Né? Sobre Jesus Cristo, há não só testemunhos literários, mas também arqueológicos. Né? Os lugares santos da Palestina, como eu já falei, Nazaré, Belém, Jerusalém, Cafarnaum, todos esses lugares estão lá para quem quiser ver. Né? Alguns historiadores romanos, do tempo de Cristo, eles atestaram a existência de Jesus Cristo. E eu vou dar aqui para você alguns exemplos. Tácito, que ele se chamava Publius Cornelius Tácitus, olha, ele viveu do ano 55 até o ano 120. Ele era um historiador romano, escritor, ele foi cônsul romano, né? E ele escreveu o seguinte, né? Ele escreveu para o procônsul da Ásia, né? Falando de Jesus. Né? Você tem aí, inclusive, o documento, você pode pegar os anais dele, está lá no livro 15, no capítulo 44. Ele fala de Jesus. Né? Depois Plínio, o jovem, que se chamava Caius Plínios Cecílios Secundus, que viveu do ano 61 até o ano 114, também romano. Né? Ele era sobrinho do chamado Plínio o Velho, conhecido na historiografia romana. Né? Ele foi governador romano da Bitínia. Bitínia é aquela região da Ásia Menor, onde São Paulo evangelizou, ali, aquelas 7 cidades que aparecem no Apocalipse. Ora, né? Plínio o Jovem ele escreveu ao imperador romano Trajano, no ano 112, falando de Jesus. Está lá nas epístolas dele, 70,96. Então, são documentos históricos do primeiro século, de cidadãos romanos, pagãos, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Mais um, Suetônio. Quem era Suetônio? Suetônio, ele se chamava Caius Suetônius Tranquilus, viveu de 69 a 126, foi historiador romano, e no ano 120 ele se refere a Jesus. A obra dele, Vita Claudii, né? A vida de Cláudio. Né? Lá no número 25 você encontra. Então, há documentos romanos claríssimos falando de Jesus. Né? Depois tem documentos judaicos que falam de Jesus. Você sabe que os judeus não são cristãos. Você pega, por exemplo, o Talmud. O Talmud é uma coletânea famosa dos judeus, coletânea de leis, de comentários históricos, que os rabinos judeus, depois de Jesus, compilaram. Ora, vou dar um exemplo. O Tratado Sanhedrin, por exemplo, 43A do Talmud da Babilônia, que tem Talmud em vários lugares, ele fala da condenação de Jesus à morte. Olha aí,
O Talmud é um documento judaico. Depois, um historiador judeu do primeiro século, que deixou muita coisa escrita sobre a vida dos judeus. A gente sabe muita coisa da vida dos judeus, do tempo de Cristo, por causa do Flávio Josefo, que foi um historiador judeu, que nasceu em 37 e morreu no ano 100, era fariseu, um historiador muito preparado, escreveu as guerras judaicas, escreveu 1000 coisas. Ele escreve sobre Jesus. Olha o que esse homem disse, século I. Abre aspas. Por essa época apareceu Jesus, homem sábio. Se é que há lugar para o chamarmos homem, porque ele realizou coisas maravilhosas. Foi o mestre daqueles que recebem com júbilo a verdade. E arrastou muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo. Olha aí, um historiador judeu do primeiro século. E ele continua. Por denúncia dos príncipes da nossa nação. Quem são os príncipes da nossa nação? Os fariseus, doutores da lei, sacerdotes. Pilatos condenou ao suplício da cruz. Olha aí, gente, um documento do primeiro século, que não é da igreja, falando do suplício de Jesus. Né? E ele continua. Ainda hoje subsiste o grupo que, por sua causa, recebeu o nome de cristãos. Onde é que você encontra isso? Numa obra que existe em português, chamada Antiguidades Judaicas, do José. É só você ir lá que você vai ver. Ok? Então, você já viu aí documentos romanos falando de Jesus, documentos judaicos falando de Jesus, e os nossos documentos cristãos. Claro, os evangelhos, os Atos dos Apóstolos, toda essa escritura sagrada do Novo Testamento fala de Jesus. Então, eu estou colocando isso porque aqueles que querem negar o cristianismo, negar a nossa fé, tentam apagar a figura de Jesus. Não, foi um mito, foi uma lenda que a igreja criou para se impor ao mundo. Não. Então, aí você vê que a igreja ela não se baseia em fábulas. A igreja ela tem credenciais, certo? Os evangelistas não poderiam ter inventado tudo isto que eles escreveram com tanta precisão histórica, geográfica, etc. Né? Santo Irineu de Leão, que foi do século II, né? Nasceu em 140, morreu mais ou menos por volta do ano 200, o grande Santo Irineu, que foi discípulo de São Policarpo, que, por sua vez, foi discípulo de São João Evangelista. Olha que bonito. Santo Irineu, discípulo de São Policarpo, mártir, que foi discípulo de São João Evangelista, em Éfeso. Né? Ele deixou esse registro em sua obra, aquela famosa obra dele, contra os hereges gnósticos, né? Adversos hereges. Ele escreveu o seguinte: Mateus publicou entre os hebreus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma, e aí fundaram a igreja. Veja, um documento do segundo século, aí por volta do ano 170, falando do evangelho de São Mateus. Ok? Ele continua, depois da morte de Pedro e Paulo, também Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Então, Santo Irineu, século II, foi discípulo de São Policarpo, foi discípulo de São João, ou seja, ele traz a tradição da igreja, ele testemunha a existência do Evangelho de São Mateus, do Evangelho de São Marcos. Ok? Continua Santo Irineu dizendo, por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, registrava num livro o evangelho pregado por ele. Aí Lucas já é mais tarde, pelo ano 75. Lucas não era judeu e Lucas não era apóstolo. Lucas era um pagão que São Paulo converteu na segunda viagem dele na cidade de Antioquia. Mas Lucas era médico, acompanhou São Paulo, discípulo de São Paulo, e escreveu o evangelho dele, e escreveu de uma maneira fantástica. Lucas, como era inteligente, era médico, ele pesquisou. Quando ele começa a escrever o evangelho dele, ele fala para o seu amigo, né, Teófilo,
meu caro Teófilo, depois de eu ter pesquisado todas as coisas. Por isso que a gente tem uma série de informações no Evangelho de São Lucas que os outros evangelistas não trazem, especialmente a infância de Jesus. Bom, e continua Santo Irineu. E depois, João, o discípulo do Senhor, aquele que tinha recostado a cabeça no peito dele, também publicou o seu Evangelho, quando morava em Éfeso, na Ásia. Então, se você pegar o livro Há Diversos Heréis, eu tenho ele aqui atrás de mim, um desses livros de capa verde aqui da Patrística. Se você pegar lá o livro Há Diversos Heréis, sobre as heresias gnósticas, livro 3, né, na página 247, você vai encontrar essa citação aí de Santo Irineu. Bom, eu acho que com isso fica claro, né, uma documentação histórica sobre Jesus. Mas tem mais. Tem mais um dado interessante. Eu gosto de sedimentar bem isso para realmente quebrar toda a mentira que existe sobre a questão da existência de Jesus. Contra a mentira, eu já falei que várias vezes só tem uma alternativa, a verdade. Então, vamos conhecer a verdade. Nós vamos fazer um intervalo e depois eu vou colocar mais um testemunho muito importante, que é de um bispo do ano 130, né? O bispo Pápias, que é de uma cidade chamada Hierápolis, que dá um testemunho também muito interessante. Espera aí, a gente volta já. Muito bem, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Hoje estamos tratando, né, de um tema muito importante, Jesus Cristo. Quem foi Jesus Cristo? Jesus Cristo de fato existiu. É claro que falar de Jesus Cristo nós temos que gastar assim, muito tempo, né? Uma das cadeiras da teologia, a cristologia, né, é uma cadeira para ser dada em 6 meses, com 4 horas de aula por semana, né? Aqui nós vamos fazer um resumo. Então, nós estamos conversando, eu falei exatamente da existência histórica, real de Jesus. E eu terminei o primeiro bloco, né, mostrando que houve um bispo, né, na cidade de Hierápolis, uma daquelas cidades ali do Apocalipse, aquelas 7 cidades que aparecem ali, perto de Éfeso, perto de Filadélfia, aquelas cidades. Uma cidade importante chamada Hierápolis. E tinha um bispo chamado Pápias. Aliás, é considerado santo. No ano 130, ele fala do Evangelho de São Mateus. Olha o que ele fala. Mateus, por sua parte, pôs em ordem os dizeres na língua hebraica, por isso que a gente sabe que Mateus escreveu em hebraico. E cada um depois os traduziu como pôde. Né? Isso está na obra de Eusébio, é uma das obras da Patrística, essa coleção verde da Paulo, aí. Eusébio, que foi bispo de Cesareia, por volta do ano 340, ele escreveu a primeira história da igreja, a história eclesiástica. Então, o Eusébio é que coloca essa citação de Pápias. Né? Depois, o mesmo bispo Pápias, né, ele fala do Evangelho também de São Marcos. Ele diz assim, Marcos, intérprete de Pedro, escreveu cuidadosamente, não porém ordenadamente, as recordações ou palavras do Senhor. É interessante, a gente pega o Evangelho de São Marcos, a gente percebe que não é um Evangelho organizadinho, que nem o Evangelho de Mateus e que nem o Evangelho de Lucas. Por quê? Porque Marcos, ele ouvia as pregações de São Pedro em Roma e anotava para o povo romano. Entende? Então, não tinha a mesma, eu diria assim, pedagogia, né, que tinha já. Primeiro que Mateus, ele era mais culto, porque Mateus era cobrador de impostos, era um contador, vamos dizer assim. E Lucas era médico, então, claro, que eles escreveram um evangelho mais detalhado. Né? Então, está aí, e Pápias diz que Marcos, ele não tinha seguido o Senhor. A gente sabe que Marcos não era realmente apóstolo, né? Era um discípulo depois que passou a seguir Jesus. Né? E aí ele continuou dizendo o seguinte, mas, conforme disse, mais tarde ele conviveu com Pedro, que pregara segundo a necessidade dos ouvintes em Roma, mas não elaborou uma síntese assim completa das palavras do Senhor. Bom, então a gente vê aí, nessas citações da história eclesiástica de Eusébio de Cesareia,
a gente vê esses dados históricos muito claros, né? Outra coisa interessante, no prólogo do Evangelho de São Lucas, do século II, no prólogo do Evangelho de São Lucas, tem uma citação assim: Lucas foi sírio de Antioquia. Aí quem sabe que Lucas era de Antioquia. Sírio, pagão, não era judeu. Lucas foi sírio de Antioquia, de profissão médica, discípulo dos apóstolos. Olha, porque quem sabe que São Lucas é médico? Porque no prólogo do Evangelho dele, lá no século II, tem essa referência. Mais tarde seguiu Paulo até a confissão, ou seja, o martírio deste, servindo irrepreensivelmente o Senhor. Nunca teve esposa nem filhos, Lucas era solteiro. Com 84 anos morreu na Bitínia. Bitínia é aquela região ali da Ásia, cheio do Espírito Santo. Já tendo sido escritos os evangelhos de Mateus, na Bitínia, e de Marcos, na Itália, impelido pelo Espírito Santo, ele redigiu o seu evangelho nas regiões da Acaia. O que é a Acaia? A Grécia de hoje. Dando a saber logo no início que os outros evangelhos já haviam sido escritos. Olha aí, por que a gente sabe que o evangelho de Lucas veio depois de Mateus e de Marcos? É tudo dado histórico, gente. A igreja não chuta nada. A igreja a igreja não faz axiologia, a igreja faz teologia. Bom, vamos falar então agora um pouco da pessoa e da obra de Jesus. Eu quis até aqui colocar esse pano de fundo, né, para a gente ter certeza, né, da realidade de Jesus. O documento do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, no número 22, parágrafo 2, ele fala assim: Jesus é o verbo de Deus feito homem, perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Igual a nós em tudo, só não teve o pecado. Carta aos Hebreus, capítulo 4, lá no versículo 14, você encontra Cristo igual a nós em tudo, exceto no pecado. Ok? Então, essa é a primeira coisa que nós temos que entender de Jesus: perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Ok? Tem tudo de Deus e tem tudo do homem, exceto o pecado. Não é? Então, diz aí a Lumen Gentium, Cristo não é em parte Deus e em parte homem. Nem é o resultado de uma mescla confusa entre o divino e o humano. Não. Nessa união misteriosa da encarnação, a natureza humana foi assumida pelo Verbo, não aniquilada. Então, o Verbo tinha a natureza divina, ele absorveu a natureza humana, sem aniquilar nada. Houve muitas heresias sobre Jesus, exatamente sobre essas duas realidades. Vamos aqui rapidamente explicar. A primeira heresia foi o gnosticismo, né? O gnosticismo também era chamado de docetismo, outras coisas. É uma heresia do século I, que São Paulo teve que combater, São João teve que combater, São Pedro teve que combater, que negava que Jesus tivesse, o Verbo tivesse se encarnado. Por quê? Porque a gnose, o gnosticismo, ele era baseado no seguinte: não, existem dois deuses, um Deus bom e um Deus mau. O Deus mau seria aquele Deus do Antigo Testamento. O Deus bom só criou coisas espirituais e o Deus mau criou as coisas materiais. Então, os gnósticos consideravam o corpo uma coisa negativa, do mal, do Deus do mal. Como é que o Verbo de Deus vai se encarnar numa matéria que é considerada do Deus do mal? Então, os gnósticos negavam a encarnação real do Verbo. Por que São João vai dizer lá nas cartas dele quem é o anticristo? Anticristo é aquele que nega que Cristo se encarnou. Eram os gnósticos da época dele. Bom, então houve várias heresias. Eu vou explicar aqui, além do gnosticismo, houve uma heresia chamada adopcionismo. Adopcionismo. O que era isso? Vamos explicar. Um bispo, né, chamado Paulo de Samosata. Samosata era uma daquelas cidadezinhas ali da Ásia Menor. Ele foi bispo na volta de 275. Ele diz que Cristo, filho de Deus, né, era filho de Deus por natureza, mas assim, como que por adoção, mas não real. Né? Então,
a igreja teve que combater o Paulo de Samoza, né? Cristo foi adotado por Deus, e não um filho real, de natureza divina. A gente teve que combater. Depois apareceu a heresia pior de todas, o arianismo. Ário era um presbítero famoso de Alexandria, e no ano 325 ele começou a dizer que Jesus não era Deus. Era a criatura mais perfeita de Deus, através da qual Deus fez tudo, mas não era Deus. Opa, a igreja teve que fazer um concílio ecumênico, concílio de Nicéia, no ano 325, para combater. E a igreja combateu, né? Depois saiu, nós temos o credo niceno constantinopolitano, que foi fruto do concílio de Nicéia e de Constantinopla. Ele é Deus, luz da luz, Deus de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Consubstancial ao Pai, ou seja, ele tem a mesma substância, natureza, essência do Pai. Essa heresia, meus amigos, o arianismo, a igreja levou 4 séculos para vencer. Foi terrível. É uma história longa, quem estuda a história da igreja sabe isso de perto. Bom, depois nós temos uma outra heresia, um sujeito chamado Apolinário de Laodiceia. Quem é Laodiceia? Uma daquelas cidades também lá da Turquia de hoje. Bispo, morreu no ano 382. O Apolinário negava que Jesus tinha uma alma humana. Opa, o verbo absorveu a alma humana. A igreja disse, não. Jesus é corpo, sangue, alma e divindade. Não é o que a gente acredita na Eucaristia? Se ele não tem alma humana, ele não é homem. Não, Jesus tem... O verbo em Jesus é a pessoa divina dele, mas ele tem uma alma humana. Onde está a inteligência humana dele, onde está a memória humana dele, onde estão os sentimentos humanos dele, senão ele não é homem. E por que a igreja teve que bater pesado nisso? Porque é uma coisa muito importante de entender. Cristo, ele é o pontífice, ponte. Entre quem? Entre Deus e os homens. Essa ponte tinha caído com o pecado original. Nós ficamos na correnteza, sem Deus. Cristo veio restabelecer a ponte entre Deus e os homens. São Paulo fala, ele é o único mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus. Por que São Paulo enfatiza o homem? Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Por que Paulo enfatiza ele? Por quê? Se ele não é perfeitamente homem e não é perfeitamente Deus, ele não pode ser o pontífice entre Deus e os homens. Oferecendo um sacrifício pelo homem, aí ele pode apagar o pecado do homem. Por quê? Porque ele é homem, e quem pecou foi o homem. Eu falei, nós vemos tudo aqui a história do pecado original. Quem pecou foi um homem, Adão. Então Jesus veio como um novo Adão. Então por isso que a igreja precisou combater pesadamente essas heresias que negavam a humanidade de Jesus, né? E é interessante a gente ler aí, no São Lucas, capítulo 2, 52, ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Ora, Deus não pode crescer em sabedoria, porque Deus já tem toda a sabedoria. Deus não pode crescer em estatura, e não pode crescer em graça, porque Deus é a graça. Mas se Jesus, enquanto homem, enquanto criança, enquanto menino, ele teve essa realidade. Certo? Uma outra heresia, chamada nestorianismo, que foi colocada por Nestório. Quem era Nestório? Nestório era um patriarca de Constantinopla. Você sabe que Constantinopla foi uma cidade muito importante, para onde o imperador romano Constantino levou a sede do Império Romano no ano 330. Né? Então, Constantinopla se tornou um centro importantíssimo, o centro mais importante do Oriente. Era Roma e Constantinopla. E lá tinham os patriarcas, os bispos. E um patriarca na história, no ano 431, começou a dizer o seguinte, né? Que Nossa Senhora não é mãe de Deus, não. É mãe só do homem Jesus, mas não é mãe do Jesus Deus. Então, peraí, então existe 2 Jesus? Um Jesus que é Deus, um Jesus que não é Deus, é homem? A igreja teve que fazer o concílio de Éfeso
O concílio de Éfeso foi lá no 431, e o concílio colocou bem claro, não é? Maria é Theotokos, em grego, se falava o grego na época. Theotokos, Deus, Tokos, mãe. Maria é mãe de Deus. Ela gerou Jesus nela pelo verbo. O verbo se fez carne nela. Então ela se tornou mãe do verbo humanado. Essa expressão é de São Bernardo. O verbo humanado, o verbo feito homem. Então, Deus. Né? Bom, antes disso, nós tivemos ainda mais uma heresia, que eu pulei na ordem cronológica, que foi no ano 381. Um outro patriarca de Constantinopla, chamado Macedônio, no ano 381, começou a dizer que o Espírito Santo não era Deus. Né? Eu pulei aqui porque está se tratando do Espírito Santo e não de Jesus, mas eu vou colocar para encaixar no conjunto das heresias. De novo, a igreja teve que fazer um concílio, foi o primeiro concílio de Constantinopla no ano 331. E a igreja disse: o Espírito Santo é Deus, sim. Aí saiu, depois do credo niceno-constantinopolitano, fruto do concílio de Nicéia, 325, e Constantinopla, 331. O que diz o credo? O Espírito Santo é Deus. Foi Ele quem falou pelos profetas. Está aí. Com o Pai e o Filho é igualmente adorado. Se é adorado é porque é Deus. Porque a igreja só adora a Deus. Outra heresia. Depois teve mais uma heresia sobre Jesus. Eu estou contando essas heresias, gente, para vocês verem como a igreja sofreu. Como a igreja teve que defender a realidade de Jesus. Para Jesus não virar assim uma figura meio indefinida. Não. Houve uma outra heresia chamada monofisismo. Mono quer dizer um. Física é natureza. Então, uma natureza. Então, um sujeito chamado Eutiques, que era um monge famoso em Constantinopla, lá no ano 451, ele saiu com uma história. Não, Jesus, ele tem a natureza divina, mas ele não tem a natureza humana. A natureza divina absorveu a natureza humana. A igreja disse: não, de novo não. Assim como ele tem uma alma humana que o Apolinário quis negar, ele tem uma natureza humana que o Eutiques quis negar. E lá vai a igreja para mais um concílio, o concílio de Calcedônia, que foi no ano de 451. E o Papa da época, que era Papa São Leão Magno, um gigante, doutor da igreja, escreveu uma carta para o patriarca de Constantinopla, dizendo a realidade sobre Jesus. Vamos fazer um intervalo e depois eu vou desdobrar um pouquinho isso aí. Gente boa de Deus, estamos de volta com a nossa Escola da Fé, conversando aqui sobre Jesus Cristo. Eu queria mostrar a vocês um livro fantástico, não é meu não. Esse livro aqui, ó, Jesus Cristo é Deus, fininho, você lê numa noite. Gente, esse livro é uma coisa interessante. Sabe quem colocou esse livro na minha mão? Há 50 anos atrás, o senhor Jonas Abib colocou esse livro na minha mão. Esse livro, Jesus, é um padre espanhol chamado José Antônio de Laburu, jesuíta, que há mais de 50 anos atrás, ele fez 5 conferências numa universidade espanhola sobre Jesus Cristo. Ele mostra Jesus Cristo na história, mostra Jesus Cristo na igreja, mostra Jesus Cristo nas Escrituras. Uma coisa extraordinária. Mostra Jesus Cristo na época dos racionalistas, etc. Recomendo a leitura desse livro. José Antônio de Laburu. Muito bem, vamos em frente. Eu estava falando aqui que mais uma heresia que surgiu sobre Jesus negava a natureza humana de Jesus. Chamava-se monofisismo. O monge Eutiques de Constantinopla, e a igreja derrubou essa heresia no concílio de Calcedônia, no ano 451. O Papa Leão Magno não foi ao concílio, mas a igreja tinha lá os seus representantes, os delegados do Papa, e o Papa escreveu a famosa Tomus a Flaviano. Quem era Flaviano? Era o patriarca de Constantinopla, 451. E o Papa escreveu para ele o famoso Tomus a Flaviano. Tomus é um livro, né? É um documento, uma carta. E o Papa disse: Jesus Cristo é Deus e é homem.
Se ele não é Deus e é homem, ele não pode ser o Redentor. Ponto final. Os padres do concílio disseram, Pedro falou pela boca de Leão, Leão Magno, e encerrou a questão. Sabe, gente, então, vocês estão vendo que a figura de Jesus Cristo sempre foi contestada, mas a igreja foi depurando realmente quem é. Hoje nós sabemos que Jesus Cristo é o Verbo encarnado, que tem uma alma humana, tem a natureza humana e tem a natureza divina. E depois teve uma outra heresia ainda. O demônio nunca deu sossego para a igreja. Uma outra heresia que chamou monoteletismo. O que é isso? Mono quer dizer um, né? O que quer dizer teletes? Teletes é uma palavra do grego que quer dizer vontade. Então, houve de novo um outro patriarca de Constantinopla chamado Sérgio. Vocês estão notando que os grandes hereges são os patriarcas, né? São os bispos. Gente simples igual a nós não se torna herege, não, porque se eu me tornar herege, ninguém vai me seguir, porque eu não sou importante. Mas quando um bispo famoso, patriarca, se torna herege, ele faz escola. Só é herege famoso quem foi assim muito conhecido. Então vocês estão vendo, olha, Nestório, patriarca de Constantinopla, Macedônio, patriarca de Constantinopla, Eutico, os monges famosos de Constantinopla, Sérgio, patriarca de Constantinopla. Então, o Sérgio, no ano 680, olha, já estava avançando aí. Essa história. Tá bom, Jesus é Deus, tem natureza humana, tem natureza divina, mas não tem duas vontades. Ele só tem vontade divina, ele não tem vontade humana. A igreja, peraí, meu amigo. De novo, se Jesus não tem vontade humana, ele não é homem. Por que ele quis fugir da cruz, lá no Horto das Oliveiras, humanamente falando? Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Era a vontade humana dele. Mas a vontade humana dele era sempre submissa à vontade divina. Então, o que ele fala? Pai, não faça a minha vontade. Como quem diz, o meu humano quer fugir da cruz, mas eu não fujo, porque a vontade humana é o que deve ser para nós também, né? A nossa vontade deve sempre estar submissa à vontade de Deus. Jesus mostra claro ali que tinha uma vontade humana. Então a igreja, de novo, reuniu o concílio de Constantinopla III e o concílio de Constantinopla III diz a igreja Jesus sim tem duas vontades. Então hoje você sabe, Jesus é uma pessoa divina, com duas naturezas e com duas operações, ou duas vontades. Pronto. Agora, não houve mais contestação. Na verdade, houve uma outra heresia, chamada iconoclasmo, que precisou de um concílio de Nicéia II, no ano de 787, porque começaram a proibir fazer imagens. Né? Ícone, você sabe, é imagem. Né? Clasmo é quebra. Iconoclasmo é quebra, queriam quebrar as imagens. Por influência principalmente do islamismo, que não tem imagem, entrou no cristianismo essa heresia. Mas aí a igreja disse, espera aí, até aqui a gente não fazia imagem, porque Deus até aqui era puro espírito, mas agora Deus se fez homem. Ele assumiu um rosto humano, agora eu posso representar o rosto humano de Jesus numa imagem. E o concílio de Nicéia II, no ano de 787, bateu o martelo. A igreja pode e deve fazer imagens. Se você pegar o catecismo da igreja, tem aqui, transcreve aqui o que ficou escrito sobre imagem no concílio de Nicéia. Ele está dizendo assim, as imagens são boas, devem ser colocadas nos paramentos dos sacerdotes, devem ser colocadas nas paredes, devem ser colocadas nas estradas, nas casas. Gente, isso tem 1.200 anos. Nunca mais a igreja reestudou a questão de imagem. Por quê? Porque a igreja sabe que uma vez que o Espírito Santo ensinou para ela uma coisa, é uma vez só. Porque o Espírito Santo não se contradiz. Ele não pode ensinar uma coisa no ano de 787 e ensinar outra lá no tempo de Lutero, que começou a negar também as imagens. Não pode. O Espírito Santo não se contradiz. Bom, então, Jesus. Vamos em frente. Quem é Jesus? Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós. Que coisa fantástica, gente. Nós temos um irmão que é Deus. Você já pensou nisso?
né? Passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15. A Virgem Maria concebeu aquele em quem, disse São Paulo, né? Habitará corporalmente a plenitude da divindade. Lá em Colossenses 2, 9, São Paulo fala isso. Nele habita a plenitude da divindade. Ele nasceu da Virgem, então a Virgem é mãe de Deus, não tem como, né? O anjo vai dizer, não temas Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberá, dará à luz um filho e você vai colocar nele o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O seu reino não vai ter fim. Olha que bonito, né? O Espírito Santo vai descer sobre você, né? A força do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra. Por isso, esse ente famoso que vai nascer de você é chamado Filho de Deus. Está lá, primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, né? Então, a gente pode perguntar assim, mas por que Jesus se fez homem? Ah, que beleza, o catecismo da igreja, aí que beleza, né? No parágrafo 456 até 460, o catecismo responde, por que Jesus se fez homem? Então, vamos recordar isso daí. Primeiro, ele fala, o verbo de Deus se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Nós estávamos separados de Deus. O pecado original, eu disse, derrubou a ponte. Essa imagem é de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena, no livro dela, Diálogos com Deus, ela fala, o que o pecado original fez? Existia uma ponte entre nós e Deus. Ele derrubou a ponte. Nós fomos pela correnteza afora, longe de Deus. Agora Cristo vai restabelecer a ponte. E a gente pode de novo passar pela ponte e chegar até Deus. Tem gente que pensa que Maria, a Virgem Maria, é uma outra ponte paralela. Não, não, só tem uma ponte que é Jesus. O que Maria faz é atravessar a ponte. O que Maria faz é pegar cada um de nós pela mão e atravessar a ponte. Ela é uma medianeira auxiliar, não é a medianeira essencial. É uma coisa que a igreja cansa de explicar, mas parece que nossos irmãos, dos protestantes, parece que não entendem ou não querem entender. Eles acham que nós construímos uma ponte paralela. Jesus é uma ponte até Deus. Ah, vocês usam uma outra ponte, Maria. Não! Nada que Maria faz deixa de ser através de Jesus. Tudo que os anjos, os santos, a intercessão, por que toda a oração da igreja termina assim? Por Cristo nosso Senhor, que convosco vive e reina. Porque tudo é por Jesus, através de Jesus. Então, o verbo se fez carne primeiro para nos salvar. Isso está no credo, né? São João, ele nos explica na sua primeira carta, né? Foi ele que nos amou e enviou no seu Filho como vítima de expiação por nossos pecados. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 10. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Ele apareceu para tirar os pecados do mundo. Está aí na primeira carta de São João. Segundo motivo pela qual o Verbo se encarnou, Jesus se fez homem, que o catecismo explica. O Verbo se fez carne para que conhecêssemos o amor de Deus. Olha que coisa bonita, gente. Deus podia ter nos salvado de outra maneira, mas não, Ele quis salvar de uma maneira assim muito amorosa. Ele armou a sua tenda entre nós, Ele se fez homem. Ele não ficou lá do céu só dando ordem, não, Ele veio aqui, morreu por nós. Não tem jeito maior de expressar o amor por nós, né? São Paulo, São João, na primeira carta dele, no capítulo 4, versículo 9, São João fala assim, nisto manifestou-se o amor de Deus por nós. Nisto, em que? 2 pontos. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que vivamos por Ele. O amor, né? Deus manifesta seu amor por nós de muitas maneiras, né? Mas a maneira mais forte, radical, é exatamente quando Ele entrega o seu Filho.
Deus amou o mundo a tal ponto, né? Está lá Jesus dizendo, que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Terceiro, o Verbo se fez carne para ser o nosso modelo de santidade, diz o Catecismo. Ele é um modelo. Por isso que ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E Jesus tinha todas as virtudes, né? Mas parece que ele quis destacar essas duas, né? Mansidão e humildade. Sem mansidão e humildade, ninguém se salva. Então, Jesus veio para ser o modelo de santidade. São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 4, no capítulo 8, versículo 29, São Paulo fala assim, Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Nós somos gerados à imagem de Jesus, só que o pecado original quebrou essa imagem. É como se você derrubasse uma imagem de gesso no chão, quebra, depois tem que restaurar. Então, Cristo veio restaurar, né? Então, Jesus ele vem mostrar para nós qual é o caminho, qual é a verdade, qual é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele veio para ser modelo de santidade para a gente seguir, né? Tanto é que lá na Transfiguração, o Pai fala, né? Este é meu Filho bem-amado, ouvi-o o que ele vai ensinar para vocês. Ele é o modelo, né? Por isso que Jesus fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor não é qualquer coisa, não. O amor é amar como Jesus amou, dando a vida pelos outros. Não é esse amor de novela, de televisão, I love you, de eterno. Isso não é amor coisa nenhuma. Isso aí é romance vazio. Amar é dar a vida pelo outro. Amai-vos como eu vos amei. Ele é o paradigma do amor. Ele é a referência, né? Depois, a quarta razão que o Catecismo diz pela qual Jesus se fez homem, o Verbo se fez carne para tornar-nos participantes da natureza divina. Que coisa bonita, gente. Ele sendo Deus, como ele assumiu a natureza humana, nós podemos agora, como homens, participar da natureza divina, sem ser Deus. Entende? Participar de toda a grandeza de Deus. Claro que Deus e é um só. É uma coisa, São Pedro fala, né, que nós participamos da natureza divina. A partir do batismo, você se integra em Cristo, que é Deus. A igreja é o corpo de Cristo, né? Quando você se une a Cristo pelo batismo, você passa a participar da natureza divina. Ok? Então aí está escrito, esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem. E o Filho de Deus, Filho do homem, né? É para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne Filho de Deus. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 4. Né? Se tornando Filho de Deus, o homem participa da natureza divina. Mas isso só é possível por causa de Jesus Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Filho através do Filho. Está aí. Bom, por isso que São Paulo fala, né? Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Né? Hoje isso é possível, né? Ter os mesmos sentimentos. Santo Irineu, que eu já citei aqui, que morreu no ano 200, ele disse uma coisa muito bonita. Pois esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus, Filho do homem, é para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus. Está lá no Adversos Hereges dele, né? No livro 3. Muito bem, meus amigos, isso é um pouquinho daquilo que é Jesus. Claro que tem muito mais coisa que a cristologia nos ensina, né? Mas eu acho que aí já deu para a gente ter, assim, uma visão do essencial. Tá bem? Que Deus o abençoe. Quero pedir aos sacerdotes, diáconos, por acaso estiverem nos acompanhando, que nos deem a sua bênção para a gente encerrar esse nosso programa de hoje. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.